Amém. Vamos orar por ele? Senhor, nós estamos gratos pela vida do Cristiano. Deus, obrigado por ele, sua esposa, sua filha, Pai, por tudo que o Senhor tem feito na vida deles. E nesse momento pedimos que o Senhor o abençoe, Deus, que ele possa trazer uma palavra direto do teu coração e que nós sejamos edificados, Deus, na tua palavra para vivermos a tua vontade, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, bom dia. Também é uma alegria estar com vocês aqui nessa manhã. Espero animá-los nessa manhã. Eu creio que esses dias foram uns dias aproveitosos, dias de devoção, de alegria na presença do Senhor. E o fundamental, o aprendizado nas Escrituras. E isso nos edifica, no dia a dia. Tenho certeza que até o final desse trabalho ainda Deus vai continuar falando aos nossos corações, no teu coração também. Vou trazer um pouquinho, acabei de chegar do serviço, tomei um banho e vim, então tenho certeza que Deus vai falar com cada um nesta manhã. Minha oração é essa, amém? Abre comigo, tem um texto que eu quero compartilhar com vocês. Texto interessante, se encontra no Antigo Testamento, livro do profeta Isaías, capítulo 6. A gente vai discorrer pequenos versículos aqui, do versículo 1 até o versículo 10. Quem achar aí, acompanha comigo. Versículo 1 diz assim: E no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto sublime trono, e o seu séquimo enchia o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, e com 2 cobriu os seus rostos, e com 2 cobriram os seus pés, e com 2 voavam, e clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia de sua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: Ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. E meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo em sua mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz, e com ela tocou a minha boca, e disse: Eis que isso tocou em teus lábios, e tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. E depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei e a quem de ir por nós? Então disse eu: Eis-me aqui, envia-me. Então disse ele: Vai e diz a esse povo: Ouvis de fato, e não entendeis, e vejo em verdade, mas não percebeis. Engorda o coração deste povo, endurecei-lhes os ouvidos, fecha-lhes os olhos, e não venha ele a ver com seus olhos e a ouvir com os seus ouvidos. Graças a Deus. Feche seus olhos, vamos estar orando. Pai, nesse momento, eu lhe peço, abra nossas mentes, fala aos nossos corações intermédio da tua palavra. Te peço isso no nome do teu Filho Jesus. Amém, Jesus. Meus irmãos, eu tenho total certeza que é um texto de conhecimento de cada um de vocês. Quem não conhece, vamos estar entrando um pouco, sobre esse relato. Estamos de frente, de um relato, de um livro muito conhecido, o livro de Isaías. Entre os estudiosos, ele é conhecido como se fosse uma mini-bíblia, de tal importância que esse livro tem no Antigo Testamento. Isaías, ele foi um profeta, e um dos profetas do Antigo Testamento que teve um ministério extenso, o mais extenso que conseguimos encontrar. Isaías, ele foi um profeta, e hoje a nossa visão, quando você fala de profeta, você imagina um indivíduo parecendo Raul Seixas misturado com Papai Noel,
Mas o profeta aqui, e principalmente Isaías, ele tinha em média aqui entre 18 a 20 anos. Um jovem, né? Um jovem que tinha falhas, como eu e você tem, de carne e osso, tinha sonhos, um homem normal, um jovem normal. E foi chamado por Deus neste capítulo, um chamado específico. Mas é interessante, aqui a parte chata, que muita gente não gosta, analisar o contexto que está acontecendo aqui. E é interessante você ter noção do contexto. Nesse momento, Judá, e Isaías, ele foi profeta de Judá, havia profetas contemporâneos a Isaías. Em Judá tinha Miqueias, que era contemporâneo a ele. A tribo do norte, a gente vai ter Oséias e também o profeta Amós. Tudo contemporâneo, estavam profetizando no mesmo período. Olha o trabalhar de Deus. O Espírito Santo, ele levanta homens, e ao mesmo tempo, de maneira dinâmica, Deus começa a trabalhar entre o seu povo. Sabemos que após a morte de Salomão, o seu filho tomou o poder, e Roboão, em questão de administração, era horrível. Pensa aquele indivíduo ruim de administrar a sua casa, ainda mais um império, né? Os impostos aumentaram, houve a divisão, 10 tribos subiram ao norte, e 2 tribos permaneceram ao sul, Judá e Benjamim, né? Por isso que a tribo do sul se tornou-se Judá, porque era a tribo que era a maior tribo que tinha nesse momento. Então a tribo se dividiu, né? O reino se dividiu, e Isaías nesse momento era o profeta da tribo do sul, Judá. Isaías, a gente vai ter algumas situações peculiares. Nesse momento, a nação estava num momento desagradável, longe de Deus, o povo sofrendo. Você pega o capítulo 1 desse livro, você começa a ler o capítulo 1, você vai entender a situação desagradável que estava a nação, no sentido político, no sentido financeiro, no sentido social. Em todas as áreas o povo estava padecendo. Houve algumas guerras. Judá fez alguma aliança com os assírios, né? De repente os assírios se voltaram contra Judá, aí eles fizeram aliança com o Egito, né? E cada aliança que eles estavam fazendo, eles tinham que dar tributo. Começaram a dar tributo para os assírios. Os assírios se voltaram, se aliaram com o Egito contra os assírios, e davam tributo para o Egito. O povo estava padecendo. Você pega o capítulo 1, quando você começa a ler o capítulo 1, você parece que você está lendo a situação do nosso país. Será que é o meu país aqui, na descrição do capítulo 1? Políticos explorando o povo, e não tem sentimento algum, mesmo explorando, não tem sentimento algum, a desigualdade social que está aí fora. Você pega o capítulo 1, é a mesma coisa, a mesma situação. Isaías chegou a dizer que os poderosos se uniram e estavam se beneficiando de toda a situação, de todo o seu poder, e o povo faltando o básico nas suas casas. E Deus falando com esses poderosos, com a liderança, e eles não tinham reação nenhuma. Aí Deus chega a dizer no capítulo 1, que o animal, você tem mais facilidade de você dominar ele, do que esses homens. O animal você consegue dominar facilmente, mas esses homens aqui você não conseguia. Porque o poder estava nas suas mãos, e o povo padecendo. Isaías, o contexto social era esse. E no capítulo 1, no versículo 1, a gente vai dizer, o texto vai dizer que no ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto sublime trono, e o seu século enchia o templo. Aqui a gente vai ter uma informação e também um contraste.
a gente vai ter uma informação que Uzias, ele morreu, né? E Isaías, ele viu, né, um alto sublime trono, ele teve uma visão. Então, vemos aqui um contraste interessante. Quem foi Uzias? Uzias foi um rei que reinou, né, em média 50 anos. Né? Hoje as pessoas ficam frustradas num mandato de 4 anos, imagina 50 anos. Né? Imagina 50 anos o indivíduo ali tendo poder. Então as pessoas muitos estavam frustrados, insatisfeitos, mas Uzias, só no finalzinho, né, que ele se corrompeu. Mas no início o texto fala, lá em 2 Crônicas, no capítulo 26, vai informar que ele foi um bom rei. Andou como era reto aos olhos do Senhor. E interessante, quem pode acompanhar comigo, em 2 Crônicas, capítulo 26, no versículo 14. Quem achar aí, pode ler para mim? Tem algo interessante aí. 2 Crônicas, capítulo 26. Pode continuar. Isso, tá bom. Olha que interessante. Vai informar que Uzias, ele foi um rei que trouxe prosperidade para essa nação, até no campo tecnológico. Ficamos muito felizes, né, quando um presidente, ele começa a investir nessa área. É uma área que você vai ter campo. E ele teve essa ideia, essa noção. Começou a investir na área de tecnologias, de máquinas, no sentido militarismo. Começou a criar máquinas, né, para o sentido militar, né, máquinas de guerras. Ele começou a investir nessa questão. E o texto fala que, nesse momento, Judá começou a sua notícia da prosperidade começou a chegar em outras nações. Estava crescendo a nação nesse momento, através do rei. Mas, olha que interessante. Versículo 15. E também fez Jerusalém máquinas de invenção e engenheiros que tivessem nas torres, nos cantos, para tirarem flechas e grandes pedras. E voou a sua fama até muito longe, porque, aqui no meu texto, é maravilhosamente. No texto que Guilherme leu, de uma maneira extraordinária. Ele foi ajudado por Deus de maneira maravilhosamente. Mas até que se tornou forte. Ele foi ajudado por Deus, não somente uma ajuda qualquer, mas maravilhosamente. Ele foi ajudado. Aquela pessoa que você olha, e você enxerga que talvez não tem capacidade nenhuma, mas parece que tem algo sobrenatural que rege a sua vida. As coisas dão certo na sua vida. Ao redor dela as coisas dão certos. Porque Deus está ajudando de maneira maravilhosa. Assim aconteceu com Uzias. Deus estava prosperando, Deus estava ajudando dessa maneira. Mas até que se tornou forte, ou seja, teve um fim. Essa força aqui é no sentido de orgulho, prepotência, arrogância. Ele começou assim, vai descer da sua capacidade, e aqui ele caiu. Nós brincamos que o homem, existe 3 barras que fazem ele cair.
tem a barra de ferro, a barra de ouro, e a terceira barra, a barra de ferro, poder. Você quer descobrir uma pessoa? Dá poder para ela. Você vai ver se ela é humilde, se ela não é dar poder. Barra de ouro, dinheiro. Muitos caindo na questão de ganância. Deus começa a prosperar, Deus começa a abençoar, ele começa a cair. Nicodemos, ele fala que a conversão ela começa aqui e desce para o bolso. Pessoa que começa a reter muito, segurar muito, é de duvidar sobre a sua conversão. A ganância é algo para se duvidar. E a terceira barra, a barra de saia. Também tem fazido muitos cair nessa questão. Muitos homens de Deus têm caído diante dessas três barras. A barra de ferro foi Uzias, ele caiu. A sua prepotência, a sua arrogância, deixou corromper o seu coração. Chegou um ponto, ele estava tão prepotente, chegou um ponto que ele entrou dentro do templo e quis acender o incenso no altar do incensário. E Deus o puniu com lepra. Ele morreu leproso. O fim dos seus dias foi nessa situação. O que aprendemos com isso? Que Deus ele ainda se alegra quando ele vê um coração aberto, humilde. Uma pessoa que tem aquele sentimento de autossuficiência, ainda não entendeu ainda a sua situação diante desse Deus. Isaías, diferente de Uzias, ele entendeu a sua situação diante de Deus. A gente vai estar vendo aqui no versículo 2, os serafins estavam acima deles, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriram os rostos, e com 2 cobriram os pés, e com 2 voavam. Há uma mensagem aqui, né? Não quero entrar o que seja serafim, a Bíblia nesse campo, ela não te dá muita informação, né? Se há uma classificação de anjos, né? Ninguém sabe ao certo o que seja, mas ele viu, né, anjos com essa denominação, né, chamados serafins. A palavra serafim significa ardente, em chamas, né? Então, eles estavam, ele viu essa visão, tampando os rostos, tampando os pés e voando. O tampar o rosto significa como que você fica diante de Deus, na questão de veneração, reverência diante de Deus. E também os pés. Lembra lá de Moisés, quando Moisés diante de Deus, o que Deus falou para Moisés? Arranca tuas sandálias, porque aqui é terra santa. Então, na questão de reverência diante de Deus. Meus irmãos, hoje, a gente está tendo uma dificuldade na questão de reverência diante de Deus em nossos cultos. Estão perdendo a noção de reverência durante os cultos, durante a liturgia. Quando você perde a noção do que seja reverência, é ao contrário, para você o culto é normal, é algo comum. E não é comum. Quando você está com a eclésia, cultuando a Deus, durante a liturgia, põe na sua cabeça que você agora está diante de Deus. Um Deus sublime. Um Deus que está sentado num alto trono. Você tem que ter essa reverência, o mesmo sentido. E o contraste interessante, que Uzias morreu, e o trono humano, o trono do reinado humano, já não tinha mais ninguém, ele morreu. E Isaías informa, ele morreu, e Deus está sentado num trono sublime, no alto.
que eu quero que você entenda, mesmo que a situação aqui embaixo esteja complicada, esteja difícil, mesmo que você veja corrupção, mesmo que você veja pessoas que não têm noção de reverência, mesmo que você veja pessoas se entregando à miséria do pecado, mesmo que você veja pessoas que perderam a noção dos princípios das Escrituras, Deus ainda continua sentado no trono. Deus ainda, Ele governa no trono. Deus não deixou de governar. Esse é o contraste que Isaías nos informa aqui já no começo do capítulo. Deus ainda está sentado no trono, governando, reinando. O povo aqui perderam a noção. O rei morreu, ficou 50 anos e agora acabou. A prosperidade acabou. O nosso conforto acabou, a segurança acabou. Mas esqueceram ainda que Deus está sentado no trono. No versículo 3, e clamaram uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram com voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Vemos aqui algo interessante, algo também singular nas Escrituras. Deus é chamado de santo 3 vezes. A primeira vez, no sentido de informação, Ele é santo. A segunda vez, está enfatizando que Ele é santo. E a terceira vez, no sentido de superlativo, 3 vezes santo. E quem estava clamando que Ele era santo? Aqui. Os anjos, serafins. Serafins, os anjos, eles são pecadores? Não, né? Nós somos pecadores, os anjos não. Acho que é Tiago que vai informar que os anjos são maiores do que nós em força e sabedoria, e eles são perfeitos. Eles são perfeitos, não há pecado em anjo. Não há pecado. Agora, um ser que é santo, estava informando que Deus é 3 vezes santo. A santidade de Deus, nesse momento aqui, ela excedeu. Isaías está dizendo a maneira que Deus é santo, 3 vezes santo. E como que fica a nossa situação diante desse Deus santo? Aqui vemos aqui uma complicação, que durante a história da igreja, perderam um tempo tentando explicar. O homem é pecador, Deus é 3 vezes santo. Como que faz para esse homem se tornar santo? Ou não tem como? Porque a Escritura fala que nós somos santos. Parece um paradoxo. Santos pecadores e pecadores santos. Como explica? Ou Deus, Ele deixa a sua santidade e se achega ao homem, ou o homem se achega a Deus, ou Deus infunde a sua santidade nele. Essas 3 hipóteses a Bíblia não fala. Aí vamos entender uma obra que chamamos de obra de santificação. Existem 4 graças que foi enfatizado na reforma. A obra de justificação, santificação, adoção e glorificação. Nesse texto vamos encontrar de santificação. Aqui no versículo 5, olha o que Isaías fala. Então disse eu: ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, Senhor dos exércitos. Essa palavra ai significa no sentido de uma condenação, de uma advertência. Lembra que Jesus, quando ele começou, ai dos fariseus, ai dos hipócritas. A Bíblia, ela relata sobre os ais, aplicando a indivíduos. Agora Isaías aqui, ele se aplica a si mesmo. Ai de mim. Ai de mim. Ele começou a enxergar. Ele olhou para o trono e teve mudança.
ele começou a olhar para você mesmo, para ele mesmo. E o interessante é que ele poderia falar, eu estou no meio, né, de uma sociedade de lábios impuros, por isso que eu tenho lábios impuros. Não, ele se colocou primeiro. Eu tenho lábios impuros, e eu estou no meio de uma sociedade que está nessa circunstância também. Ele conseguiu enxergar isso. Meus irmãos, esse estalo de reconhecimento, o homem não consegue fazer isso. Tem que acontecer algo sobrenatural para que ele consiga enxergar o seu estado de pecado, o seu estado de corrupção. Isaías, ele era da nobreza, fazia parte da família real, era um homem erudito, um homem acadêmico. Ele conseguiu enxergar a sua pequenez diante de Deus. Tem pessoas que ele se olha, e por estar numa posição mais elevada, né, por ter conhecimento, ele não consegue enxergar a sua pequenez, as suas falhas, os seus pecados. Isaías, ele conseguiu enxergar. No versículo 6, mas um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva, que tiraram do altar, com uma tenaz. E com ela tocou na minha boca e disse: eis que isso tocou nos teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Aqui vemos um tipo de santificação para o Antigo Testamento. As coisas sempre foi da mesma forma, nada mudou. A maneira que Deus operava era dessa forma. Deus, ele santificava as pessoas. Deus, ele trabalhava sobre as pessoas. A gente estava numa aula de escola dominical esses dias falando sobre isso. Capítulo 6 de Gênesis, quando Deus olha para Noé, Deus não olha para Noé e encontra o homem justo por si só. Não. Quando o texto fala que achou graça aos olhos de Deus, Deus, ele concedeu graça. Calvino, ele ensina que Deus, naquele momento, propiciou o pecado de Noé. Deus operou na vida de Noé. A partir daquele ponto, Noé se tornou justo. Justificação no Antigo Testamento. Nesse momento aqui, Isaías está da mesma forma. Ele se olhou e viu em pecado. E o anjo, ele tirou uma brasa e tocou na língua de Isaías. Naquele momento, ele teve os seus pecados purificados. Em outras traduções, fala sobre expiação. Aqui é purificação. O melhor termo é expiação, expiar pecado, retirar pecado. Já é um tipo da obra de Cristo. A Epístola de Hebreus vai dizer que Cristo extirpou pecados. No Antigo Testamento expiava-se, tirava-se, por isso que todo ano tinha que fazer sacrifícios, havia uma matança para que Deus pudesse tirar pecados. Cristo, ele extirpou, tirou de uma vez só. Nesse momento, a obra de santificação se aplicou na vida de Isaías. Ele foi purificado. E esse é o prisma que eu quero que eu e você conseguimos enxergar nessa manhã. Nós precisamos também dessa obra nas nossas vidas. Está tendo um movimento, não sei se foi citado durante os trabalhos desse final de semana, sobre o avivamento, o possível avivamento, né, de Asbury lá nos Estados Unidos. Avivamento genuíno é quando Deus, ele começa a trabalhar e você consegue enxergar a confissão de pecados, mudança de vida, pessoas se voltando à oração, pessoas se voltando a uma devoção na palavra. Avivamento tem que ter esses fatores. Se não tiver esses fatores, não é avivamento. Tem pessoas que têm uma mentalidade errônea sobre avivamento. Avivamento é método.
Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, é roda-roda, é pula-pula. Não. Avivamento quando a pessoa se volta pela palavra. Santificação em Cristo Jesus. Atos capítulo 10, a gente vai ver Pedro na casa de Cornélio, quando ele acaba de pregar, o Espírito de Deus caiu sobre a casa de Cornélio. Não foi antes, não foi depois. Quando ele acabou de pregar, o Espírito caiu. Através da palavra de Deus. Não tem outro método, outro jeito para que possa haver avivamento, a não ser pela palavra de Deus. Paulo vai orientar Timóteo que a santificação, ela se dá por 2 elementos, oração e palavra. Você conhece a Deus por meio da palavra. Você tem relacionamento com Deus através de oração. Você consegue manter relacionamento com a sua esposa, com a sua namorada, com a sua noiva, sem conversar com ela? Alguém consegue aqui? Fala, Cristiano, eu consigo. Vai fazer 1 ano que eu não converso com a minha mulher, com a minha esposa. E a gente vem mantendo um relacionamento, né, legal. Não, é impossível. Você precisa ter diálogo, conversar com Deus, a mesma coisa. Isaías, a partir desse ponto, ele foi purificado, foi santificado. Mas, Cristiano, a gente vai ter 5 capítulos, Isaías tendo um ministério ativo, denunciando o pecado. Mas nesse momento ele viu o seu próprio pecado. Tem pessoas que só apontam, e esquecem de fazer assim. Esquece de olhar para ele mesmo. A palavra tem esse poder. Você olha para a sua vida dentro de você e enxerga o teu pecado. Hoje, então, temos dificuldades. Confissão de pecados. Confissão de pecados. Não é de hoje. Essa problemática já conseguimos enxergar na igreja desde os primórdios. Pessoas dentro da igreja, Paulo vai informar de situações horríveis. O indivíduo saindo com a sua madrasta e na igreja normal. Mas avivamento, ele tem esse diferencial. Se voltando para a palavra. No versículo 7, aqui fala sobre iniquidade de Isaías. Sabe o que significa a palavra iniquidade? É pecado que já está tendo atividade. Purificou o pecado de Isaías. É um pecado que já estava mantendo atividade. Pecado permanente. E ele enxergou esses pecados. Ele conseguiu enxergar, ver dentro de si o seu erro. Versículo 8. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e a quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia a mim. Versículo 8 é um versículo que você consegue enxergar ele, já tem hinos, louvores, muitos pregando a respeito desse versículo. Eu já vi sermões, pregações, que ele se encerra no versículo 8. Parece que o texto acaba no versículo 8. Ele se apresentou, eu estou aqui, me envia. Avivamento tem esse resultado. A pessoa que é realmente avivada pela palavra, por Deus, ela não consegue ficar de braços cruzados. Ela fica incomodando o pastor. Deixa eu fazer. Me ajuda. Me enxerga. Eu quero ajudar. Não fica de braços cruzados. Ele quer fazer alguma coisa. Avivamento tem esse resultado. Isaías, ele se dispõe diante de Deus. Estou aqui. Me envia. Olha o versículo 9.
Então disse ele: vai, e disse a este povo: ouvis de fato, e não entendeis, e vede em verdade, mas não percebeis. Mas espera aí, Deus envia ele se dispôs, Deus envia, mas você vai falar para esse povo o seguinte: ouvis de fato, mas não entendeis, vedes em verdade, mas não percebeis, escutem, mas não é para escutar. Eu quero que vocês enxerguem, mas vocês não vão ver. Mas que mensagem missionária, que mensagem é essa de missão? Deus está te enviando para pregar em tal lugar. Ô Carlos, você vai pregar em tal lugar, só que lá você vai pregar e ninguém vai ouvir. Eu vou fazer que eles não te ouçam. Eu vou fazer que eles não te enxergam. A nossa expectativa de um trabalho evangelístico, um trabalho de missões, é que as pessoas se entregam em multidões a Cristo, que todo mundo escutam a palavra e se entregam. Muitas das vezes não é assim, meus irmãos. E temos que tomar cuidado. Ministério, você não pode classificar ministério com êxito, ministério de sucesso, aquele que ganha muitas almas. A gente vai ter Jeremias, um profeta que vai aparecer depois de Isaías, um profeta já no período do exílio, né, pré-exílio. Me fala um que Jeremias ganhou para Cristo, para Yahvé. Pregou para a família não escutou. Pregou para o vizinho não escutou. Pregou para a nação não escutou. É por isso que ele vai fazer o livro de Lamentações. Então, a gente vai ter essas frustrações. E avivamento verdadeiro é quando Deus, Ele aplica a sua vontade dentro do povo, te usando nesse aspecto. No versículo 10, engorda o coração deste povo, endurece-lhes os ouvidos, fecha-lhes os olhos, e não venha ele a ver com os seus olhos, e ouvir com os seus ouvidos. Isaías estava pregando para um povo, e o povo não queria ouvir, o povo não queria enxergar. Isaías falou: mas espera aí, será que o erro está em mim? Será que eu estou fazendo errado? Não, Deus não está fazendo errado, está fazendo certo. Você está fazendo certo, mas o povo não quer ouvir. Quando aprendemos isso para mim, quando eu aprendi isso, foi libertador. Eu ficava incomodado, tentando pregar para uma pessoa e a pessoa não queria ouvir. Mas será que o erro está em mim? Será que eu estou pregando certo? Será que eu estou em pecado e eu não estou conseguindo fazer que ela enxergue a Cristo? Avivamento é isso, meus irmãos. Deus abre o coração de quem quer e endurece o coração àquele que lhe apraz. Isso é avivamento. Avivamento quando Deus ele aplica a sua vontade para um propósito. A gente vai ter situações, Deus trabalhar e as pessoas se entregarem. Lembra do sermão de Pedro? Quase 3.000 almas se entregaram naquele momento. Juntando mulheres e crianças, dá 5.000. E a gente vai ter casos que, às vezes, não é dessa forma. Cristiano, então, devo parar de pregar? Devo deixar essa obra? Não, é para continuar pregando. A nossa obrigatoriedade é pregar o Evangelho. O resultado é com Ele. O resultado não é com você.
Quando você começa a entender isso, Deus ele começa a trabalhar. O resultado não está nas nossas mãos, o resultado está nas mãos dele. Nosso objetivo é pregar o Evangelho. E você vai enxergar Deus trabalhando, abrindo os corações e às vezes fechando. É uma verdade que muitos talvez fiquem incomodados, mas é isso que enxergamos no texto. Isaías pregou, o povo não quis ouvir. Lá no versículo 13, Deus vem informar que tem um toco. E desse toco, um tronquinho, Deus vai levantar uma semente. É essa semente que vai ser levada lá para o cativeiro babilônico, é essa semente que volta, e é essa semente que Deus vai trabalhar. Então, já conseguimos enxergar como que Deus trabalha. Deus consegue enxergar aquilo que você não consegue, neste momento, contemplar. Deus está lá na frente trabalhando. Eu preguei para um amigo, preguei para uma amiga, e ele não escuta. O que eu devo fazer? Continua pregando, mas não fica frustrado. Isaías, ele aprendeu a esses ensinos, olhando para o seu pecado, sua pequenez, e também entendendo a maneira que Deus trabalha. Avivamento é dessa forma. É por isso que aprendemos que avivamento, não existe um sinergismo para avivamento. Eu não movo a vontade de Deus. Isso está sendo ensinado lá fora. Você tem que mover a vontade de Deus. Você tem que chamar a atenção dele. Chama a atenção dele. Começa a gritar aí. Começa a dar glória. Começa a fazer isso, fazer aquilo, que você vai chamar a atenção dele. E Deus vai trabalhar na sua vida. Não é dessa forma. O profeta Ezequiel, ele ficou um grande período à beira das margens do rio Susan, de boca aberta, pedindo o Espírito Santo, e Deus não entregou. Porque não é da nossa vontade, é da vontade dele. Um caso semelhante, para a gente finalizar, Ezequiel, falando sobre Ezequiel, capítulo 37. Ezequiel vendo um vale de ossos secos. Não somente seco, o texto fala que estava sequíssimos. Essa é a situação que o povo estava. Avivamento é quando Deus operou naqueles ossos, e Deus ele pergunta para Ezequiel, o filho do homem, o que podemos fazer para esses ossos terem a vida? Ezequiel, sacerdote, erudito, ele também consegue enxergar a sua pequenez. Não sei, Senhor, só Tu sabes. E Deus ele vai trabalhar também um tipo de avivamento, quando olhamos para Ezequiel 37, quando Deus ele trabalha da maneira da sua vontade, as coisas começam a acontecer. Não é da nossa vontade. Eu não chamo a atenção de Deus. Ele trabalha na minha vida. Um texto interessante, Isaías também informa que as nossas obras é como um trapo de imundícia. Esse trapo de imundícia, na antiguidade, eram os lençóis, os panos que as mulheres usavam para estancar o fluxo durante o seu período. Deus informa que as suas obras, aquilo que você acha que é bom de fazer, diante de Deus é trapo de imundícia. O que está na nossa vida, avivamento na nossa vida, é através das obras, dos méritos de Cristo. Enxergamos no Antigo Testamento
aquilo que Cristo, Ele já vem fazendo na sua igreja, trabalhando para o seu povo, no sentido de justificação e também santificação. Amém, meus irmãos? Amém. Vamos estar orando, feche seus olhos. Pai, te agradecemos por esse momento devocional. Que tu possa, meu Pai, continuar falando com a tua igreja. Tu possa trabalhar sobre as nossas vidas, nos purificando de todas as falhas, de todos os erros. E trabalhando, meu Pai amado, para que a tua vontade ela esteja no teu povo, se concretize sobre as nossas vidas, Senhor Jesus. Eu lhe peço, no nome do teu Filho Jesus. Amém, Jesus.